queridos, graça e paz. Estou muito feliz de estar com esse povo que vai morar no céu. Eu confesso, Jean, Aline, que eu já podia ir embora, de tanto que eu já fui abençoada aqui nessa noite, de tanto que o Senhor já ministrou o meu coração. E a minha oração enquanto eu estava ali sentadinha era: Espírito Santo, que eu não atrapalhe aquilo que o Senhor já está fazendo, que eu não disperse aquilo que o Senhor já começou a fazer. Então agradeço a confiança dos pastores, muito, e ainda bem que é longe, senão eu ia estar mais tempo aqui. Amei, vocês são uma igreja apaixonante. Desde a hora que eu entrei nesse lugar. Amém, Senhor, para a honra e glória do Teu nome. Que atmosfera, que presença do Pai na casa. Glória a Deus por esse povo, glória a Deus pela tua vida, glória a Deus com a intencionalidade que tu entrou nesse lugar. Porque às vezes a gente que anda, né, meu bem, de algumas igrejas, parece que não é intencional, parece que caíram ali. Eu vim no culto hoje. E aí até o negócio esquentar, tu fica ali: Senhor, cadê tu, cadê tu? Mas eu já fui recebida na porta com um abraço maravilhoso, que eu disse: Jesus, tu tá aqui. Glória a Deus, obrigada por essa oportunidade de conhecer esse povo. O Jean disse que ia trabalhar, mas acabou ficando, Jean. Glória a Deus. Queridos, o Jean falou para mim me apresentar, mas interessante aqui é Jesus. E Ele já está aqui. Eu sirvo o Senhor em algumas áreas importantes e caras para o Senhor. Uma delas é o conselho tutelar. E aí talvez alguns pais aqui venham dizer: mas quem trabalha no conselho é bicho-papão, só dá susto. Não. Estamos eu e o Jean já foi conselheiro, né, Jean? Para dizer que não, nós estamos lá porque não existe lugares neutros. Não existe lugares que Deus não quer habitar. E eu entendi que o Senhor moveu a minha vida há quase 7 anos atrás para estar num lugar que abraça e que acolhe mesmo em meio à dor. Eu saí da Sociedade Bíblica do Brasil, era gerente financeira. Alguém já ouviu falar na Sociedade Bíblica do Brasil? Trabalhei por quase 13 anos lá como gerente financeiro. E aí nenhum desses cultos que eu vi aqui, desse mover do Espírito Santo, o Senhor fez um apelo para saber se alguém queria ir para a missão. E eu, muito romântica, levantei a mão. Mal sabia eu que um anjo passou e assinou meu nome. Então assim, cuidem o que vocês falam em ambientes proféticos. Cuidem o que vocês entregam em ambientes proféticos, porque acontece. E aí eu recebi um chamado para a missão e eu pensei: vou para Portugal. A nossa igreja estava abrindo uma sede em Portugal. Disse: meu bem, eu acho que nós vamos para Portugal. E aí o Senhor ministrou o meu coração e disse assim: tu vai para Sapucaia. Sabem onde é que eu moro? Em Sapucaia. Eu disse: como assim, Jesus? Que missão que eu vou fazer na minha cidade? Dele: tu vai cuidar de uma terra arrasada. Tu vai cuidar de crianças que são violentadas e machucadas. Tu vai cuidar, Danessa, daqueles lugares que parece que a igreja está atrasada, que talvez no ambiente comum não procurariam. E aí eu me sinto os braços de Jesus indo até eles. Então todos os dias é sim uma batalha, é sim uma luta, mas todos os dias eu vejo Jesus dizer: não acabou. Amém. Trabalho então lá, e desde que eu fui para esse lugar, o Senhor colocou um desejo ardente no meu coração. Sabe aquela palavra de Jeremias que diz: há um fogo ardente no meu peito que não me dá descanso? Deus me deu esse fogo, e a partir desse fogo que não me deixa, que me consome, nasceu o meu filho mais novo. Se chama Olhos para o Futuro. Cuidado com a infância e o impacto na nossa sociedade. Uma igreja que não tem tudo isso de criança é uma igreja que não está preparando o futuro. Às vezes as pessoas olham para mim e dizem assim: mas a criança é o futuro, Danessa. Não, ela não é. Futuro é o resultado do que a gente plantou nelas, porque elas são um presente. Elas são, papai e mamãe que estão aqui, a tua criança
é o presente dentro da tua casa. Eu estava aqui vendo a apresentação das crianças, cutuquei meu marido, e até pouco tempo era nós que estavam com as nossas aqui, ministrando. E se alguém disser para você que passa rápido, passa mesmo. Tenho 2 princesas junto com o meu príncipe. Uma tem 22 anos, já casadinha, ministra de louvor, ficou cumprindo escala com o esposo na igreja. E tem o meu bebê de 17, a Gabi, né, amor? Que está aqui, e Estado Civil, Rio Grande do Sul. Amém? Eu brinco com ela, sempre fica vermelhinha. Eu disse, não, 17 anos e filha de conselheira tutelar, vai longe. E o pai também bem bravo, né? Então, há 26 anos a gente faz esse ano, né, meu bem? O bom de datas é ele lá em casa, queridos, não sou eu. 26, né? 26 que nós vivemos construindo todos os dias a nossa história. Então, eu sou terapeuta especializada em criança e adolescente. Sou formada em psicologia e aconselhamento pastoral pelo Seminário Batista de Esteio. O que mais que eu posso falar para dizer? Eu sou alguém apaixonada pela matéria-prima de Deus. Pessoas, porque eu acho e eu acredito e eu constato que aonde tem um ser humano entregue para aquilo que ele está fazendo, algo acontece. Então, aonde tiver um 5, 6, é bem possível que vocês me achem ali. Às vezes eu não sei nem o que fazer, mas eu sou tão metida que eu digo, tem alguma coisa que eu posso fazer? Tem alguma coisa que eu posso ajudar? Tem alguma coisa que eu posso ou até atrapalhar, mas só quero estar junto? Essa sou eu. E eu confesso que quando o Senhor colocou essa palavra no meu coração, tá lá, viu? O Jean já fez propaganda. Dani, o que tem nesse livro? Um pouco da minha história e um pouco de como proteger crianças e adolescentes. Amém? Eu confesso que quando o Senhor colocou essa palavra no meu coração, eu lutei, pastor, com Ele. Eu disse, Senhor, eu sei que é Tu que governa, eu sei, mas eu queria uma outra palavra. E aí eu não teimei e fiquei. Mas sou serva, né? Tem que obedecer. Quando o pastor começou a ministrar sobre a viúva, eu disse, eu entendi agora. Sabe aquele meme? Eu entendi agora. Eu disse, tá bom, Espírito Santo. Cutuquei a Gabi, eu disse, filha, viu? Não dá para teimar com o Espírito Santo. O Senhor colocou nesse domingo do Dia das Mães uma palavra ao meu coração que fala de viúva, fala de morte, fala de mudança de perspectiva e fala de posicionamento. Eu quero que você abra a tua Bíblia comigo no livro de 2 Samuel. 2 Samuel, capítulo 21. Enquanto você acha, nós congregamos na Igreja Brasa, em Esteio. Ali a gente cuida do time de casais, temos um staff abençoado. Meu esposo cuida dos homens, eu faço parte do presbitério das mulheres. Servimos aquela casa com tudo que o Senhor tem nos entregado. Amém? Trago também o abraço do meu pastor. Amém? 2 Samuel 21, pode ser sentadinho mesmo. Vamos fazer leitura a partir do versículo 1. Diz assim: durante o reinado de Davi, houve uma grande fome, que durou 3 anos seguidos. Por isso Davi consultou a Deus o Senhor, e ele respondeu: Saul e sua família são culpados de assassinato. Ele matou o povo de Gibeão. O povo de Gibeão não era israelitas. Eles eram um pequeno grupo de amorreus que os israelitas tinham prometido proteger. Mas Saul havia tentado acabar com eles por causa do interesse dele pelo bem do povo de Israel e de Judá. Talvez em algumas traduções esteja pelo zelo, pelo cuidado com o povo de Deus, Saul os perseguiu. Então Davi chamou o povo de Gibeão e disse: o que eu posso fazer por vocês? Eu quero pagar pelo mal que lhes foi feito, porque assim vocês vão nos abençoar. Eles responderam: a nossa questão com Saul e a sua família não pode ser resolvida com ouro nem prata.
e também não queremos matar nenhum israelita. Então, o que é que vocês querem que eu faça por vocês?" perguntou Davi. Eles responderam: "Saul quis nos destruir, para que não sobrasse nenhum de nós em nenhum lugar de Israel. Entregue-nos então 7 homens descendentes dele, e nós os enforcaremos diante de Deus o Senhor, em Gibeá, a cidade onde nasceu Saul e o rei escolhido pelo Senhor." "Eu entregarei", respondeu o rei. Mas por causa do juramento que ele havia feito a Jonatas, que Jonatas tinham feito um com o outro, o rei não deixou que fosse morto Mefibosete, que era filho de Jonatas e neto de Saul. Porém pegou Armone e outro Mefibosete, os 2 filhos de Rispa, filha de Aias, que tinha tido com Saul. Pegou também 5 filhos de Merabe, filha de Saul, que tinha tido com Adriel, filho de Barzilai, da cidade de Meloá. E Davi entregou os 7 ao povo de Gibeão, e eles os enforcaram no monte, diante do Senhor. E todos os 7 morreram. Isso aconteceu no fim da primavera, no começo da colheita da cevada. Então Rispa, concubina de Saul, pegou um pano grosseiro e com ele fez um abrigo sobre uma rocha. E ficou ali desde o começo da colheita até o dia em que as chuvas de outono caíram sobre os 7 corpos. E não deixou que as aves se aproximassem deles, nem de dia, e os animais selvagens à noite. Quando soube o que Rispa tinha feito, Davi foi e tomou dos moradores de Jabes de Gileade os ossos de Saul e de seu filho Jonatas. Os moradores de Jabes haviam retirado os corpos da praça de Bet-San, onde os filisteus os tinham pendurado no dia em que mataram a Saul no monte Gilboa. Davi então colocou os ossos de Saul e de Jonatas junto com os ossos dos 7 homens que haviam sido enforcados. Sepultaram os ossos de Saul e de Jonatas do túmulo de Quis, pai de Saul, na cidade de Zelá, na terra e no território da tribo de Benjamim. Amém? Uau, que palavra é essa, irmã? Que palavra é essa que tu traz no dia das mães, no dia em que nós vamos falar e declarar sobre família? E aí, com muita ousadia e temor no Espírito Santo, eu digo que o Senhor já começou a ministrar. Na hora que o pastor falou sobre a viúva e sobre os desafios e as dores de olhar para o lado e tudo que ela entendia e tudo que ela tinha como família estava naquele caixão, ali o Senhor começou a ministrar que sim, há um tempo em que a igreja e enquanto a sociedade estão deixando morrer algumas coisas que são importantes. Eu não quero me apegar teologicamente, porque tem pastores, meu príncipe também, então eu quero ficar na parte prática, naquilo que eu estudo e vejo todos os dias. Quero falar sobre família e sobre a responsabilidade que nós temos enquanto pais, tios, avós, dindos, vizinhos, primos. Aqui é uma panela grande que cabe todo mundo. Esse texto começa falando de um zelo profundo e de um zelo que me lembra, sabe quem? Saulo. Sabe quando Saulo perseguia os cristãos? Sabe quando ele matava? Sabe quando Estevão foi morto aos pés de Saulo? Ele tinha um zelo que consumia ele a ponto de ele entender que ele estava fazendo algo relevante a Deus. Esse texto me chama a atenção porque Saul, tomado de uma dor, tomado de um sentimento, beirando um fanatismo, ignora uma aliança que Josué tinha feito. Não vamos entrar no mérito da aliança, como foi feito. Eles mentiram para Josué. O importante é que Josué não consultou a Deus e fez aliança.
E eu quero te dizer, querido, que para Deus aliança tem muito valor. Para o Senhor, princípios e fundamentos são muito importantes. Você que não está casado aqui nessa noite, pense nisso. Quando você for fazer uma aliança, pense bem. Você que já está numa aliança, pense o dobro. O fato é, Saul se torna rei e ele não aceita o que tinha sido tratado. E ele começa a perseguir, maltratar, dizimar, derramar sangue dos gibeonitas. Passa-se o tempo, a terra começa a sofrer. Davi se levanta e Davi um dia angustiado. Sabe, parece que as coisas vão e não vão. E Davi consulta a Deus e diz: Deus, o que está acontecendo? O que está pegando, Senhor? Parece que a terra não é abençoada. Parece que não tem uma graça sua sobre nós. E Deus fala para ele: há sangue nessa terra. Alguém quebrou uma aliança que foi feita. E aí Davi vai, consulta, e nós lemos aqui todo o texto. Mas eu quero me apegar, queridos, primeiro um pai que começa errando. Porque aqui não foi o rei Saul que errou apenas. Foi um pai. Um pai que não pensa no seu legado, naquilo que está deixando para o seu filho. Sabe, às vezes eu atendo filhos de crente dizendo: há um peso, há um Deus carrasco. Irmão, eu não quero mais saber da igreja, ou quando eu fizer 18 anos eu não vou mais, porque o Deus que é pregado para mim é um Deus muito bravo, é um Deus muito irado, é um Deus que castiga o tempo inteiro, é um Deus que parece que mais me exorta do que me ama. E hoje é um culto de ceia. É um dos cultos mais importantes, se a gente pode dizer, porque esse culto diz: é em memória de mim. Tem todo um fato que o Senhor diz: ei, quando se reunirem, façam isso em memória de mim. E no culto de Santa Ceia a gente precisa lembrar de um Jesus que veio, se doou, desceu, viveu como nós para nos religar a um Pai amoroso, para nos levar de volta para casa, para abrir de novo um caminho que pelo pecado tinha sido fechado. Olha a importância de um pai que ama tanto, que manda o seu filho unigênito para que todos os outros entrassem por ele. E olha, Saul não pensou nessa quebra de aliança poderia respingar na sua casa. E aí, com temor, eu venho conversar com vocês nessa noite. Dizer: pais que estão aqui, eu quero fazer um apelo ao teu coração. Como que você tem tratado, e como que você tem pensado, e como que você tem agido dentro da tua casa. Porque tudo é semente. Tudo é semente. E ela vai germinar. Se ninguém contou para vocês, eu acredito que sim, mas eu preciso dizer: tudo vai germinar. O que vocês plantarem vai crescer. Eu quero me apegar a esse pai nessa noite que morreu e a cobrança veio. Estava lá Rispa com seus filhos, a outra mãe com seus filhos. Davi diz para o povo de Beonita: o que eu posso fazer para pagar esse sangue que clama, esse sangue que grita? Não vamos entrar no mérito de que Deus não aceitava mais e nunca aceitou sacrifício humano, não é sobre isso. Teologicamente, depois os pastores explicam. Eu vou ficar dentro da minha área, que é arriscado sair dela. Mas o fato é, queridos, um pai que age como se não houvesse um amanhã, como se a conta não vem. Saul foi morto e nós sabemos quem foi Saul e o tanto que ele saiu fora do propósito. O fato é, o que você está deixando não morre com você. Não morre. Você vai partir dessa para uma melhor e você vai continuar falando através dos teus netos. Alguém um dia vai sentar numa mesa, como o pastor disse aqui da mãezinha dele, e vai dizer: minha mãe não está mais aqui, mas ela era assim.
Aleluia. Eu quero que os meus netos falem de mim. Eu quero que os meus bisnetos falem em mim, se Jesus não voltar até lá. Mas o fato é, Saul vivia como se ninguém fosse depender das escolhas dele. E isso não é um fato isolado. Nós atendemos famílias, e eu atendo junto com meu esposo homens que agem como se só vivesse essa vida, como se não tivesse um monte de plateia olhando. Saul morre e alguém precisa pagar a conta. Alguém precisa pagar. E aí o rei Davi consegue livrar o filho de Jonatas por causa de um juramento. Mas ele não consegue livrar o resto da casa de Saul. E aí ele chama Rispa. E aí eu quero falar com as mães aqui nessa noite. Às vezes, nós queremos justificar, ou nós queremos contender, ou nós queremos espernear diante de uma situação difícil, diante de uma causa inesperada. O dia mau vem, gente, ele vem para todo mundo. Essa mulher, bateram na porta dela e disseram: nós vamos levar os teus 2 filhos. A Bíblia não conta, mas eu sou muito lúdica. Talvez por trabalhar com criança, eu gosto muito do lúdico. Quando eu era pequena, o desenho que eu mais gostava de ver era o Fantástico Mundo de Bob. Tem alguém que lembra desse desenho? Ele salvava o planeta com uma bicicletinha. A mãe dele só mandava ele comprar pão. Ele saía andando e ele protegia, ele salvava e ele voltava no final do desenho vitorioso. Eu sou assim, eu gosto. Talvez em algum momento dessa história, essa mulher foi pega de surpresa. Alguém batendo a sua porta e dizendo: eu preciso levar os teus filhos, Rispa. Mas o que aconteceu? Mas o que eu fiz? O que eles fizeram? Eles são filhos do rei. Justamente por isso. Mas não era essa a promessa sobre eles, não era essa o legado, não era isso que precisava acontecer, o que tinha que acontecer. Eles são filhos do rei. E como filhos do rei, eles vão pagar pelos erros. Eu quero falar de uma sociedade que está pagando pelos erros de pais. Eu posso abrir um parênteses aqui nessa noite para dizer que todos os dias, praticamente, eu recebo mães na minha sala dizendo: eu não sei mais o que eu vou fazer. Eu quero entregar o meu filho porque eu não suporto mais. Eu quero entregar para o Estado porque eu não dou mais conta. Mas mãe, que idade tem? 7 anos. 8 anos. Mas mãe, pensa um pouquinho. O que tá faltando? Quando a gente liga um noticiário e nós vemos uma tragédia cometida por uma criança ou um adolescente, nós, enquanto sociedade, a primeira coisa que a gente pensa é maioridade penal, tem que baixar. Mas como igreja, sabe o que a gente tem que pensar? Aonde que se perdeu? Eu não vou lembrar o nome do pregador, mas ele dizia assim: eu não quero mais ficar juntando criança no rio. Eu quero ver quem é que está tirando as crianças no rio. Sabe, para nós, enquanto igreja, o problema é mais fundo do que baixar a maioridade penal. Dani, tu concorda? Óbvio que não, com os crimes que acontecem, não. Também não tenho óculos cor-de-rosa para menor infrator, não tenho. Mas enquanto filha, enquanto mulher alcançada por Deus, eu preciso acreditar nessa geração. Eu preciso me lembrar que existe uma promessa que o Senhor declarou e dela eu não abro mão. Os nossos filhos pisariam onde nós não pisamos. As vozes dos nossos filhos chegariam onde nós não chegamos. Então, enquanto filha de Deus, eu não me conformo com este século.
não me conformo. Rispa entrega os filhos. Depois vem Merabe, entrega 5. E aí, queridos, eu quero entrar com você nesse contexto. Ela entrega, mas ela não abandona. A Bíblia disse para nós que essa mulher, ela foi junto, ela acompanhou o enforcamento dos 7 filhos de Saul, 7 descendentes de Saul. Ela ficou ali. A Bíblia não fala que Merabe ficou, a Bíblia fala que Rispa ficou. E nós, humanamente falando, nós podemos fazer algo contra a morte? Eu e você podemos mudar a sentença da morte? Não. Nem eu e nem você podemos mudar. Mas aquela mulher tinha algo diferente. Ela tinha uma promessa que nem a morte foi capaz de desanimar. Nem a maior dor do mundo, que eu reli esse texto, dizendo: Espírito Santo, é isso mesmo. Chegou um momento que eu me coloquei no lugar de Rispa e chegou a faltar meu ar. Sabe? Eu comecei a pensar, eu vendo as minhas filhas ali, pagando por um pecado que não foi elas que cometeram, pagando um preço alto por algo que elas não fizeram. Começou a me faltar o ar. Eu disse: meu Deus, o que é isso? E o Espírito Santo disse: a promessa tem que ser maior. A confiança na promessa tem que ser maior, Danessa, do que os teus olhos estão vendo. Trazendo para nós hoje, talvez você é mãe e pai e diga assim: está vivo, mas está rebelde. Está vivo, mas está viciado em tela. Passa 14 horas em cima de um celular. Está vivo, mas eu não consigo interagir. Isso é o que eu ouço muitas vezes. O que eu faço com meu filho adolescente? Eles falam uma palavra no mundo que eu não gosto de repetir. O que eu faço? Não tem mais diálogo. E eu preciso lembrar de Rispa, que mesmo diante de um cenário difícil, ela não desistiu. Sabe como é que nasceu esse livro, queridos? Eu nunca tive a intenção de ser escritora, nunca. Nunca fui tão boa em português. Matéria que eu sempre fui boa foi educação artística, por causa da mente lúdica. Mas numa madrugada, pastores, montando e buscando uma mensagem do Senhor para pregar sobre famílias, o Senhor me levou a Marcos 5. Começa com a cura de um homem possesso, depois passa pela cura de uma mulher com fluxo de sangue, e ele termina curando uma criança num quarto. O Espírito Santo disse assim para mim: isso aqui é a sociedade. Eu levanto um homem, restauro ele, curo uma mulher enferma, para que a criança seja restaurada. Sabe, Deus é um Deus de princípio, de fundamento. Começa com você, homem. Você precisa saber o lugar exato onde você está e saber que as tuas negligências vão respingar em alguém. Mulher, você pode ser que esteja sem força, desanimada, adoecida, mas não perca a esperança e vá atrás do mestre. E agora é a criança, Dani. Queridos, ele gritou. O Espírito Santo falou no meu coração. O Senhor disse: Talita cumi. Ele falou em aramaico. Ele já nem falava tanto em aramaico, mas aquilo ali era um código que ele estava usando. É a mesma palavra que ele libera no Calvário. É em aramaico também. Ali ele estava dizendo: ei, menina, levante-se, que haja cura, que haja vida sobre o teu corpo novamente. E eu sentada, orando, pensando: tá, mas e o que eu faço com tudo isso, Senhor? Escreve. E quando eu olhei para o texto de novo, eu disse:
Eu vejo Jesus falando para o pai e para a mãe: dê de comer para ela. E aí eu disse para o Espírito Santo: o que é mais fácil? Ressuscitar ou dar comida? Jesus falou: Danessa, a minha parte é comigo. Eu ressuscito. Agora dar comida é para pai e mãe. Se você entendeu, dê um aleluia. Cuidar é para pai e mãe. Sustentar é para pai e mãe. Erguer é para pai e mãe. Aonde, queridos, que essa geração, tem mais perdido a sua identidade? Qual cômodo da casa? Qual cômodo da casa que os nossos filhos estão quietinhos? No quarto. Eu atendo mães que dizem assim: o meu filho não incomoda, meu filho não sai do quarto, meu filho é uma bênção, não sai do quarto. Eu atendo violência sexual, violência física, automutilação, autolesão, tudo dentro de um quarto. Fecha parênteses. Quando eu olho para a Rispa, eu vejo que havia no coração dela um fogo ardente, que não deu para ela descanso, mesmo diante do pior cenário que poderia existir. Mesmo diante do pior, ela decide acreditar. E eu quero dizer para você nessa noite que você não está diante do pior cenário, mas muitas vezes tem pensado em desistir. Não adianta falar com o meu filho. Eu falo A, ele entende B. Eu falo B, ele entende C. Não, queridos. Essa mulher venceu no silêncio. Ela venceu no amor. Quem sabe você está falando demais e orando de menos. Quem sabe você está querendo, mas na minha geração, Dani, não era assim. Eu sei, eu falo isso às vezes para a Gabi. Mas no meu tempo não era assim, mas nós não estamos naquele tempo. E aí a gente precisa se atualizar para poder acessar o mundo que eles estão criando fora de nós. Essa mulher, ela vai para o lugar onde aqueles corpos estavam. E aí quando o pastor fala de hoje é dia de mãe que gestou e na barriga, eu também acrescento mãe que gesta no coração. Porque Rispa tinha um coração tão apaixonante que ela não cuidou só dos 2 dela. Ela cuidou dos 7. No final do texto diz que os 7 foram enterrados. Os 7 tiveram um sepultamento digno. Os 7 foram guardados de dia pelas aves e de noite pelos animais selvagens. A Bíblia é resumida. Eu não sei como essa mulher guardou. Eu não sei se ela pegou um pedaço de pau. Eu não sei se ela pegou galhos. Eu não sei se ela pegou esse saco de pano e dava assim. Eu não sei o que ela fez. O fato é, ela guardou. Ela fez, ela protegeu. O fato é que ela preservou, porque ela acreditava em uma promessa. Ela acreditava que aquele não era o fim dos seus filhos. E aí já era o 7 filho dela. Já não era mais 2. Sabe, na nossa caminhada cristã, a gente vai crescendo os braços. Eu tenho 2 que eu gerei, mas eu já não sei quantos filhos que eu tenho. Aonde eu vou, tem alguns lugares que a gente foi líder de jovens, 9 anos. E aí eu vou nessa antiga igreja e eles: mãe, olha teu neto. E eu chego lá cheio de neto. Sabe, esse lugar de acolhimento, esse lugar de proteção, de dizer tem lugar para mais um. Mas em nenhum momento deixar que as promessas caiam no chão.
Rispa ficou, tem alguns historiadores que dizem 4 meses, outros 6 meses. O fato é que ela perseverou. Dani, tem algumas coisas que tu quer falar sobre Rispa. A primeira dela é perseverança dessa mulher. Perseverança. Uma família é construída e é mantida e é alicerçada num fundamento, e entre eles da perseverança. Não existe família perfeita, também já foi dito aqui. O que existe é gente querendo que dê certo. Dani, qual é o segredo para 26 anos? Não sei, pergunto para ele. É ele que aguenta. Mas o que une? A vontade de que a promessa não caia no chão. Como nós encontramos pessoas nesse tempo desistindo de tudo por muito pouco. Eu desisto da minha casa, eu desisto da minha família, eu desisto dos meus filhos, eu desisto do meu emprego, eu desisto da igreja, eu desisto da vida. O que é patologia, está tudo certo. Mas existe uma atmosfera fora daqui, lá na sociedade, de que a gente não precisa perseverar para mais nada. De que a gente não precisa acreditar e ir até o fim e guerrear e lutar por mais nada. Ei, não foi isso que Jesus disse. Ele disse: ei, passarei por aflição, mas tem de bom ânimo, eu venci. Isso é o que Cristo deixou. Ele não disse: eu vou enviar vocês no meio das ovelhinhas. Não, vocês estarão no meio de lobos. Vocês estarão vivendo em tempos difíceis. Então está tudo certo quando a gente olha para fora. Mas a gente não tem a permissão para desistir. Até o fim. Até o fim. Rispa ficou até o fim. E o fim para ela foi além da morte. Sabe, eu já fiz muito trabalho social em presídio. Presídio feminino ali em Porto Alegre. É um lugar muito pesado. Muito pesado. E uma das tardes eu esperando com o meu time de evangelismo para entrar, pastora, porque a gente recebeu uma demanda da diretora do presídio que dizia assim: Danessa, tu pode conseguir absorvente para nós? Porque o Estado não tem, perto da pandemia. E as mulheres estão usando miolo de pão como absorvente. Tu consegue levantar com as mulheres absorvente? Eu disse: olha, pastora, missão dada, diretora, missão dada é missão cumprida. Eu vou atrás de absorvente, fique tranquila. É o mínimo de dignidade que precisa ter. Fiz um movimento na igreja e aí o povo de Deus, que é maravilhoso, não deu só absorvente. Chegou shampoo, pastor, chegou creme dental, chegou escova de dente, chegou Bíblias. E no dia que nós fomos entregar, a gente montou os kits, amarrando bem bonitinho, crendo que é semente. Ninguém quer julgar o que foi feito, sabe? A gente precisa levantar os nossos olhos. Para o Senhor não existe pecadinho, pecadão, existe pecado. E pecado é o que separa nós de Cristo. Não existe pecado é errar o alvo, elas erraram o alvo. Sabe, as irmãs que montaram, declarando, fizeram cartinhas, e nós fomos levar. E quando eu cheguei lá, amadas, para ver, para entrar, porque eu não passava pela revista, eu já entrava direto pelo lado da SUSEP. Eu olhei na fila, as mães, as senhorinhas de 80, de 90, eu não sei que idade, mães que não desistem, mães que estavam ali. E eu fiquei pensando: Deus, deve ser uma dor muito grande para um pai e para uma mãe. Mas eles não desistem. Sabe, a gente precisa entender o que a palavra perseverança quer dizer. Ah, ela passa a mão em cima. Não, ela não passa. Mas eles entendem que se Deus deu o filho, é até o fim.
E esse fim não é limitado aqui, porque tem muitas mães que vão encontrar no céu os frutos. Tem muitas mães que aqui já não embalam mais nos braços, mas quando chegar no céu vão dizer: eu sei, esse filho é meu. Rispa estava assim, ela não desistiu. Ela ficou, não sei se 4 meses, eu não sei se 6 meses, mas ela ficou. Mudou alguma coisa da Nessa? Completamente. Os filhos dela, junto com os de Merabe, se não tivessem sido guardados, teriam sido devorados e teriam sido esquecidos e não teriam tido história. Mas por causa da ousadia, da responsabilidade, do amor, do cuidado, essa mulher mudou o destino, mesmo depois da morte deles. Eu posso entender que Rispa valorizou aquilo que Deus tinha dado na mão dela. Nós não vemos aqui um cântico de Rispa como Maria. Nós não vemos aqui um cântico de Rispa como Esther, como Débora, como Jael. Não tem. Mas tem uma posição, um posicionamento de alguém que decide não caminhar pelo que vê. Eu não sei o que tu está vendo na tua casa. Eu não sei qual é a cena que te preocupa na tua casa. Mas eu vim como profeta de Deus nessa noite para te dizer que não importa a cena, importa é a promessa. Importa é quem fez a promessa. Importa é aquele que te sustenta e que te guarda em meio à promessa. Sabe o que eu amo em Josué? Josué estava no meio lá, já meio cansado, pastor, meio pé da vida, meio louco, problemático da vida. E ele fala assim: olha, vocês eu não sei, mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Ele decidiu por ele, pela esposa, pelos filhos, por todos aqueles que viriam. Ele decidiu. Talvez você está aqui dizendo: eu não posso decidir, eles são grandes. Ah, pode sim, pode decidir. Pode decidir, pode liberar a palavra de bênção, pode profetizar, pode abraçar com os teus braços e pode interceder com a tua voz. A tua postura tem que ser uma postura de quem não desiste. Sabe, vamos pegar a figura de Davi como a do Senhor aqui. Passado muito tempo, chega aos ouvidos de Davi o que essa mulher tinha feito. Olha, rei, tem uma mulher doida lá, que desde que aqueles corpos foram enforcados em praça pública, ela não sai de lá. Se ela não morreu de fome, deve ser que porque alguém levava comida para ela. Alguém devia estar suprindo ela para que ela não saísse do posto dela. Olha, Davi, essa mulher, ela se recusa a acreditar que a história dos filhos dela acabou. E Davi se alegra no coração dele. E aí ele tem um plano que é juntar os ossos de Saul com os ossos de Jonatas e juntar os desses 7 e dar um sepultamento digno. Em outras traduções diz que Davi mandou uma carruagem passear pela cidade, a maior honra de filhos de rei. Ela passeou. Claro que nada traria os filhos de volta, claro. Mas entende que ela sabia o valor que os filhos dela tinham, eram filhos de rei e tinham que ser tratados como tal. E acredito que quando ela vê a carruagem ou os cavalos, os carros passando com os caixões, tendo todo aquele aparato, penso eu que dignos de rei, eu acho que ela descansou e disse: a promessa se cumpriu. E não era sobre honra,
era sobre promessa, era sobre propósito. Eu não gerei filhos para serem comidos por bestas feras. Sabe, numa madrugada, as minhas filhas sempre foram uma bênção, graças a Deus. Mas eu tenho sobrinhas e tenho sobrinhos que dão trabalho. E eu, numa madrugada, eu disse: Senhor, eles não saíram do meu ventre, mas saíram do meu coração. Eu não aceito que as bestas feras desse mundo comam a promessa que tu tem na vida deles, ou destruam aquilo que tu colocou na vida deles. Eu não aceito, Senhor. E aí eu me lembro que uma passagem, não sei se é Isaías, pastor, é o que eu tenho de boa minha memória, que fala: eu procurei alguém que se colocasse na brecha por eles. Ser família, queridos, é estar na brecha por alguém ou por todos. Eu sou a 6ª filha. E eu fui a primeira a receber Cristo na minha casa aos 8 anos de idade. Eu sou uma improvável. Um aborto mal sucedido. De uma mãe que sofria violência doméstica. Com 5 filhos. E aos 29 anos já não tinha mais nenhum dente dentro da boca. Porque a minha mãe era muito bonita. E o pai dos meus irmãos muito violento. E aí com 29 anos ela arrumou um emprego. Porque eles passavam muita fome. E ele ficou com muito ciúme e quebrou todos os dentes dela. A minha mãe consegue voltar para a casa dos meus avós com um pouco dos meus irmãos. Os outro pouco ele não deixou levar. Começa a trabalhar e tenta a tal reconstrução da vida daquele jeito. Encontra meu genitor numa dessas andanças da vida. Passa um tempo, ela descobre que ela está grávida. Que família! O que eu vou dar para mais essa criança? Eu não tenho mais nada. E aí ela tenta abortar por muitas vezes e não consegue. Tudo que davam para ela tomar, ela tomava. Todos os tipos imagináveis. E não acontecia nada. Até que com 8 meses de gestação ela tentou o suicídio. E graças a Deus que a promessa do Senhor era maior. Como ela diz, entrou uma vovozinha do coque, tirou ela amarrada da tesoura e disse: vai criar essa criança porque Deus é contigo, mulher. Ela sai, se recompõe, nada é flores, nada é mil maravilhas, mas aos 2 anos ela encontra um homem generoso, um Boaz na vida dela. E cuida dela, cuida dos meus irmãos e me dá um nome. E se eu sou tão apaixonada por Jesus, se eu sou tão grata a Deus porque Ele botou um pai na minha vida. Ele botou um homem que me deu dignidade, que me valorizou, que botou o nome dele na minha certidão. Me amou até o último dia da vida dele. E no caixão meu marido fez o funeral, pastor, foi horrível, uma dor horrível. E eu disse: Senhor, eu te devolvo, porque um dia tu me deu ele. Faz 5 anos que o meu paizinho foi para o céu. E ele dizia: filha, Jesus te deu para mim. Cuidou da minha mãe, cuidou dos meus irmãos, são todos de bem, todos crentes, todos confiantes nas promessas. Mas eu sou fruto do improvável. Talvez você esteja aqui e esse é o maior desafio dessa geração, é entregar o que não recebeu. Talvez você está aqui e está dizendo: eu não fui amado, eu não fui cuidado, eu não fui protegido. E talvez por isso eu não saiba ser pai, não saiba ser mãe, eu apanhei muito. Ei, mas Cristo diz que Ele faz nova todas as coisas. Eis que tudo se faz novo. Não é no livro e não é nos cursos da vida que a gente aprende a ser pai e mãe. É rendendo o nosso coração a Cristo e entendendo a responsabilidade do que carregamos e declaramos: Senhor, eu não sei, eu não aprendi, mas me faz passar, me faz receber de Ti como eu devo tratar os meus filhos. Eu atendo muitos pais dizendo: foi assim que eu fui criado e eu estou vivo.
Não. Nós recebemos uma nova paternidade, nós recebemos um novo legado, nós recebemos uma nova herança, nós recebemos algo novo do Senhor, e é isso que nós precisamos passar, porque nós estamos numa corrida de bastão, e nós temos que ter alguém para passar. Só que não é o que tu recebeu humanamente, mas é o que tu recebeu do Pai Celestial. Aleluia. Há uma presença do Senhor nessa noite. Há uma presença do Espírito Santo. Eu não vou me alongar mais, mas eu quero que você feche os teus olhinhos, assim assentadinho mesmo, e pense nessa mulher que diante da dor, diante da dificuldade, diante da maior dor que alguém possa, diante do cansaço, diante do desânimo, diante da falta de resposta, ela decide acreditar, ela decide confiar que a promessa iria se cumprir. Talvez você, algum tempo, está orando pelos teus filhos, pelos teus netos, pelos teus sobrinhos, afilhados. Talvez você está olhando humanamente, dizendo: não, ele já não tem mais jeito, porque ele briga muito, ele é rebelde, ele não consegue, ele mente. Eu quero te dizer que você e Deus são a maioria dentro da tua casa, para que você possa mudar esse cenário. Mas alguém não pode desistir. O Senhor não desiste. E você, aleluia, com os teus olhinhos fechados, põe a mãozinha no teu coração, diga assim: Senhor, pode contar comigo, pode contar comigo, porque a minha casa servirá a Ti, os corações serão rendidos a Ti, e tudo, Pai, que o Senhor declarou sobre os meus vai se cumprir, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém, pastor. Aplauda o Senhor, aplauda Ele nessa noite. Obrigado, Senhor. Tu falaste sobre rispa. Rispa significa brasa viva, pedra quente, pavimento. Que assim seja no teu ministério, que não é em plataformas, mas começa a partir de um lugar chamado casa. Há um amor tão grande por você, vejo seu esposo, suas filhas, e o cuidado de Deus. Danessa, cidadã dinamarquesa. Sim, houve um tempo que as nações te chamaram e por um momento parou, mas as nações te chamam mais uma vez. Que o Senhor cumpra todas as promessas, e você é aquela que conduz pessoas, orienta. Você não é aquela que rouba a porta de ninguém, você é aquela que abre a porta. Que a graça e o favor de Deus estejam sempre sobre ti, sempre. Uma honra poder recebê-la aqui, pastora. Obrigado, obrigado mesmo. Deus, ela falou que é longe, mas é perto, não é longe não, é perto. Você pode ficar em pé. Nosso time que vai servir a ceia se posiciona rapidamente, bem rápido. Vamos lá, que palavra preciosa. Você foi abençoado, irmão. Você tem uma coisa